dia, boa tarde, boa noite, amigos do QG do futebol. Hoje, uma noite, dia, tarde especial. Voltamos na temporada de 2022 para fazer aquelas perguntas desagradáveis para os nossos integrantes que estão pensativos. Eu vou perguntar para o André sobre temas gerais do futebol, o Fosfosol Man. Depois eu vou perguntar algumas coisas para o nosso amigo da Gama sobre cinema. Aliás, ele é o homem entretenimento da turma aqui. E depois eu vou perguntar vamos perguntar para o Mafud a respeito da Sociedade Esportiva Palmeiras, coisas históricas do Palmeiras. Então vamos começar. Fosfosol, fute, entretenimento. Dandão esqueceu que também estará sabatinado no Façosal. Portanto, democraticamente queremos os conhecimentos dele sobre o Corinthians e, sobretudo, sobre a minha pessoa. O Palmeiras tem Mundial? Sim, o Palmeiras tem Mundial, claro. Todo mundo sabe disso. E eu sou a Maria Bethânia. Quem me chamou? Vamos começar com o Fosfosol Man. Primeira pergunta para André. Quartas de final da Copa de 94, nos Estados Unidos. Quais são os jogadores envolvidos nas seleções da Itália e da Espanha na cotovelada ocorrida dentro da área da Itália aos 48 minutos do segundo tempo? O lateral direito Tassotti, que era do Milan, e o Luiz Henrique, que ele é técnico da Espanha hoje, né? Luiz Henrique, que foi do Barcelona. Acho que ele é técnico da seleção da Espanha. Então eu respondo Tassotti e Luiz Henrique. Tá, e quem deu a cotovelada em quem? Luiz Henrique, que estava todo sangrando, chorando lá naquela loja do Tassotti. Italiano. Foi covardemente agredido pelo Tassotti. O que o Tassotti fez não se faz com um companheiro de trabalho. Uma covardia. E deu uma cotovelada no rosto do Luiz Henrique. E era pênalti, porque foi dentro da área no lance de bola cruzada. Hein? Realmente, se a arbitragem tivesse se colocado bem, e olha o sangue que está saindo do nariz do rapaz. Então, o Luiz Henrique apanhou na porrada e apanhou em campo também, porque o jogo foi 2-1 para a Itália, 2 gols de Roberto Baggio. Muito bem, muito bem. E o juiz não viu, né? O juiz não viu aquilo lá. Não, tinha VAR, né, cara? Tinha VAR. VAR. Naquela época só o Corinthians tinha VAR, cara. O jogo foi no Foxborough de Boston. Foxborough é o nome da cidade, inclusive. Tá. Muito bem, a resposta está certa, parabéns. E agora da Gama Fosfosol Movies para da Gama, o nosso Rubens Evald Gustav da Gama Filho. Nem perto disso. Vamos lá. Em Bastardos Inglórios, dirigido por Quentin Tarantino, há uma hilária, né, em que os personagens Aldo Rain, Brad Pitt, Donnie Donovitz, Eli Roth e Omar Doom, são apresentados por Bridget von Hammersmark, Diane Kruger, estrela do cinema alemão e agente dupla ao vilão Hans Landa, Christopher Waltz, da SS nazista. Na cena, eles fingem ser cineastas italianos com o personagem de Roth alegando se chamar Antonio Margheriti e o de Omar Doom, Dominique De Cocco. Como o personagem de Brad Pitt, com sua peculiar pronúncia italiana, diz se chamar. Eu não sei os detalhes desse filme, mas o Brad Pitt ele tem um sotaque peculiar, claro que americano, né? Ele fala inglês e ele não consegue fazer a pronúncia correta. E o Christoph Waltz, que é o vilão, ele saca que eles não são italianos. Mas o nome do Brad Pitt, eu não lembro. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora? Gorlami. Mi scusi, con me? Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. E come si chiama lei? Antonio Margarete. Ancora?
Margarete. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margarete. Margheriti. E lei? Dominic De Coco. Come? Dominic De Coco. Bravo, bravo. E o que a atriz alemã alega ter acontecido com ela para convencer Hans sobre sua perna estar engessada? A atriz, que é agente dupla, ela sofre, na verdade, ela toma um tiro, né, no barco subterrâneo em que os bastardos são encurralados e praticamente quase todos mortos. Ela toma um tiro na perna e ela engessa a perna, né? Ela chega com a perna engessada e diz que sofreu um acidente. Eu não sei se ela está escalando montanhas, eu não me lembro o que ela fala, mas acho que foi escalando montanhas. Ao que o Christoph Waltz olha e faz aquela cara de você é uma péssima atriz. Ela acertou que ela alega que ela foi subir numa montanha. E aí ela machucou a perna e por isso ela estava engessada. Detalhe, o Christoph Waltz depois mata essa atriz alemã estrangulada. Enzo Gorlami, e a curiosidade é que ela fala que é na montanha, que ela machucou subindo uma montanha em Paris, e Paris não tem montanha. Ela fala isso, aí o cara, o nazista fala... que é plana. Tipo, Sensacional. Paris é plana. E aí Nossa, sensacional. A pergunta agora para o Mahfoud, história do Palmeiras. E aqui nesse caso, a história do Palestra. Quero saber do Mahfoud, ser um bom palmeirense, como ele diz que é, e eu também acho que ele é. Em que ano houve a mudança de nome de Palestra Itália para Palmeiras e por quê? Começa com essa daí, Mahfoud. 1942. Tá. Por quê? Porque, devido à Segunda Guerra, as instituições todas do Brasil que tinham relação no nome com os países Itália, Alemanha, foram obrigados a trocar seus nomes quando o Brasil entrou do lado aliado na guerra. Uma das maiores violências, talvez a maior que o Palmeiras já sofreu na sua história. Você lembra quem que era o presidente do Brasil, né? Você lembra? Getúlio, né? Tá, eu vou emendar mais uma que é na linha da primeira, vai mais uma. Então, como então Palestra Itália foi provisoriamente chamado durante 6 meses, entre março e setembro de 42, até ser chamado definitivamente de Palmeiras? Não sei. Mas você sabe dessa história, para dar uma suavizada no... Para dar uma carimbada de que não é Itália. De que não é só Itália. Então, não sabe? Alguém sabe? Palestra de São Paulo? Palestra de São Paulo, olha lá, tá vendo? Foi dar uma Muito dicasinha. bem, Mahfoud. Isso aí, Mahfoud. Uma curiosidade para o Dandão atual. Os goleiros do Palmeiras, geralmente os reservas, nos últimos anos, usam a camisa 42 em homenagem à arrancada histórica. O Jailson era 42, Marcelo Lomba agora é 42. Eu vi a camisa 42 e me perguntei por quê. Que legal, mano. Que legal, que legal. E o Gabriel Jesus, por que ele jogava com 33? Porque ele era Jesus, filho de Cristo. Não acredito, é verdade? É verdade isso? Porque ele era o filho do homem. Não acredito. Meu Deus! A primeira pergunta pro Dandão foi... Quem mandou para mim foi o rapazinho chamado Maurício Mahfoud. Ele manda uma mensagem aqui. Nos anos 80, Dandão, seu ídolo Sócrates, ou Magrão, marcou 4 gols na goleada de 10-1 sobre o Tiradentes. Aquele jogo no Pacaembu que foi bem legal, né? Não é isso? Não foi Pacaembu, foi Canindé. Mas teve um outro jogo em que ele também marcou 4 gols no ano seguinte, em 1984, pelo Campeonato Brasileiro. Queremos saber contra quem foi esse jogo e que estádio que ele aconteceu. Chupa essa manga. Puta que caramba. De novo eu vou ter que, na edição, colocar musiquinha de terror, falando, puta que pariu, não sabe nada do Corinthians. Que fase, hein? No ano seguinte, 84. Ele fez 4 gols. gols. Sócrates, cara, né? Campeonato Brasileiro? Show de bola, Mahfoud. É Campeonato Brasileiro? É.
E o Tiradentes também foi. Não, Tiradentes sim. Depois do 83. Que eu fui nesse jogo, inclusive, no Canindé, cara. 10-1, via bicicleta do Vladimir. Loading. Aí ele começa a pagar. Sei lá, Operário de Mato Grosso, mas não lembro. Isso, Operário, Mato Grosso do... Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Tem dois. Mato Grosso, acho. Mato Grosso. É? Acho. Será? Beleza. Mas não é, né? Quase certo, cara. A região você acertou. Mafudi, por favor, qual é a resposta certa? Goiás. Esse jogo foi no Morumbi. O Goiás jogava. O patrocínio na camisa do Goiás era bem interessante. Era Goiás EC, né? O patrocínio era o nome do time, né? Legal. Aquilo foi entre os 16. E o grupo do Corinthians era Corinthians, Grêmio, Goiás e Atlético Paranaense. Passaram Corinthians e Grêmio. Aí vocês foram pegar o Flamengo, ganharam de 4-1 do Flamengo, eliminaram o Mengão do campeonato, e aí pegaram o Fluminense e aí sentaram na graxa. Você quer sentar na graxa hoje? Pelo menos para eu melhorar, perdemos 2-0 aqui no Morumbi, empatamos 0-0 lá. Que acho que foi o último jogo do Sócrates, né? Oficial do Corinthians. Provavelmente ele foi para Só para melhorar a resposta do Sócrates. André passou ao Inácio. Por que os torcedores do Boca Juniors são chamados de chineses? Cara, eu sei que eles são chamados de chineses. Cara, eu vou chutar, porque eu sinceramente não saberia. Chinês deve ser alguma tribo indígena da região de Buenos Aires ali, próximo a onde o Boca fica, mas, cara, não sei. Não sei. Não tem os chineses e os japoneses? Cara, não sei. Eu sei que o Boca é chamado de chinês. Eu sei que o Boca, os torcedores chamados de Los Bosteiros, né? Pela região, né? Onde fica La Boca, próximo a um lugar que o esgoto chega ali no Rio da Prata, mas sabia que era chinês. O Carlitos Teves, ele morava num lugar que chamava Forte Apache, né? Eu imagino que chinês seja uma tribo indígena que tem alguma relação histórica com a grande Buenos Aires. E olha que de boca você entende, André. Não entende, hein? Olha que ácido da Gama, pelo amor de Deus. Não podia perder essa. É assim, não, mas ele sabe que volta, né, cara? Já volta. Com certeza volta. Não é isso. No início do século XX, os primeiros moradores do bairro La Boca eram oriundos de Gênova, onde as pessoas falavam um dialeto chamado Ligure, em que o nome da cidade era Zena. Ligure. Que está com acento aqui, da Ligure. O gentílico era Zenese, que na Argentina foi adaptado para chinês. Então é isso. Não tinha a menor ideia, mas quero registrar que o estado ou província, acho que chama província na Itália, onde fica a cidade de Gênova, chama-se Ligúria. Da Gama Forçoso Almuzzi, cinema. Em Letra e Música, filme de 2007 com Hugh Grant e Drew Barrymore, qual o nome da banda em que o personagem de Grant, Alex Fletcher, faz sucesso nos anos 80? A pergunta foi super objetiva. Eu sei qual é o sucesso da banda. Não, a resposta a música sucesso deve ser objetiva idem. Goes My Heart. Mas o nome da banda... O filme começa com o videoclipe dessa música. Ele fica jogando os componentes da banda eu vou avaliar. Eu sou criterioso na avaliação, eu vou avaliar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ele falou, vai. Como chama? Eu vi esse filme 2 ou 3 vezes. Qual é o nome da música? Pop. O nome da banda é Pop também. Pronto. A banda é pop também? A banda é Pop.
Você tá vendo? Tá vendo, André? Como é que eu não sabia? A resposta estava ali, né? Você tem ideia de quais bandas que inspiraram a criação dessa banda fictícia dos anos 80? Cara, a principal é o Duran Duran. Duran Duran, né? Eles tocando um tecladinho ali, é Duran Duran na cabeça. Isso aí. Duran Duran e One, que era do George Michael. O George Michael, o cabelinho George Michael, ele de branco rebolando ali, que hoje é ultrapassada e ele é um cantor decadente. Você vê que eu falei pop, né, André? Eu falei que eu não sabia o nome da banda, mas... O Dadão, ele vai colocar, quando terminar... Vou dar 10 para o Dadão. O Dadão vai colocar... Obrigado. Em vermelho, 0. Pergunta para Massu de História do Palmeiras. Em que ano e em que condições a torcida do Palmeiras adotou oficialmente o apelido Porco? Eu não sei. Uma coisa deve saber. 1986. Em que condições? Como é que foi a história? Conta aí. Vocês homenageavam a gente historicamente, né, nas últimas décadas antes disso, chamamos de porco. E eu acho que teve uma matéria do Jorginho, inclusive na revista Placar, em que ele aparece carregando um porquinho e tal. Foi quando, antes disso, a torcida resolve assumir o apelido para deixar de ser zoada. E a partir daí, a gente assumiu o apelido. No clássico com o São Paulo domingo, representantes da torcida jovem apresentaram um novo mascote para o time, o porco, que sempre foi usado pelos torcedores adversários para ofender os palmeirenses. Mas essa tentativa de criar um novo símbolo para o clube está gerando muita polêmica. Agora, você sabe como começa o apelido de porco? Eu tenho uma ideia, mas fala aí. Fala você. Não, tem mais de uma teoria, mas tem mais uma teoria. Das teorias é exatamente devido à guerra, onde chamavam os italianos na época, ficarem do outro lado da guerra, de porcos. Essa é uma das teorias. Sim, os fascistas italianos na época da guerra eram chamados de porcos. E isso ficou bastante associado com a torcida do Palmeiras. Quando mudou o nome, isso acabou. Em 1969, quando o Lidu e o outro cara que eu não lembro o nome, 2 jogadores do Corinthians, morreram num acidente de carro na Marginal, o Corinthians pediu para todos os clubes que disputavam o Campeonato Paulista para que pudessem inscrever 2 jogadores. Todos os clubes concordaram, menos, obviamente, Palmeiras. a Sociedade Esportiva Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Espírito Não, e aí isso reacendeu aquela rivalidade contra os italianos, e aí a torcida do Corinthians se manifestando contra essa sacanagem do Palmeiras, que há controvérsia. Não, nada a ver, mas aí o Palmeiras passou a ser chamado de porco em 69, e isso era uma agressão da torcida do Palmeiras até que em 1986... 2-1 para a Inter. Eu estava no... Que dia que é? Rapidinho. 3 de setembro. Quem era o outro finalista? Inter de Limeira? E eu ouvi a torcida do Palmeiras já gritando em de porco na final. E eu fiquei abismado. Você sabe quem foi o diretor de marketing que sugeriu que o Palmeiras assumisse porco? É um cara que chama o sobrenome Gobato, e o porco fortão, hoje mascote do Palmeiras, tem o nome de Gobato. O André falou dos fascistas, né, que eles eram relacionados ao Palmeiras. O que acontece, eu li um pouco sobre isso também, naquela época, todo italiano se dizia, aqui no Brasil, se dizia fascista, mas sem saber o que era fascismo ou o que era nazismo. Era mais uma questão de pertencimento à comunidade italiana. Eu sou italiano, então eu sou fascista. Não fazia a menor ideia do que era ser fascista ou do que não era ser fascista. 1995, Corinthians e Palmeiras decidem o Campeonato Paulista em Ribeirão Preto. Lembra disso, né? E nós estávamos lá, né, meu filho? A volta do segundo jogo não foi legal. Mas a gente só ganhava dos caras na época. Bom, eu quero saber o placar dos 2 jogos entre Corinthians e Palmeiras
Na fase de classificação, porque na final é mole, né? Foram 2 jogos. Foram 2 jogos. Um jogo é inesquecível, que é o 2-1 Corinthians no Pacaembu. 2 gols do Marcelinho. E nós estávamos lá, aniversário do 2 gols do Marcelinho, não. Um golaço e um gol legal. Eu acho... Eu posso estar enganado. Tem um jogo de 95 entre Palmeiras e Corinthians. Foi 3-1 pro Palmeiras, 3 gols do Magrão. Agora não lembro se foi no Brasileiro ou no Paulista. Eu sei desse jogo, eu fui nesse jogo. 3-1 pro Palmeiras e 3 gols do Magrão. Certo? Exatamente, essa era a razão da pergunta, porque foi realmente esse jogo. Porque no Campeonato Brasileiro daquele ano, o Palmeiras ganha de 2-0 com o gol do Miller. Um dos gols do Miller, o outro eu não lembro, talvez Wilson, etc. E durante muito tempo, aquela foi a última vitória do Palmeiras contra o Corinthians no Pacaembu. Lembra disso? Não lembro. Acho que a gente bem. foi quebrar esse tabu de ganhar de vocês no Pacaembu naquele gol de cabeça do Dudu, que o Marcos pegou o pênalti. Caramba. Acho que foi. Pesquisa aí depois, cara. O Palmeiras ficou anos sem ganhar do Corinthians no Pacaembu. Então, certa resposta, acertou os 2. Parabéns. Então agora para o André, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta de um evento histórico, eu vou falar a data e o André vai ter que responder que jogo do Palmeiras teve esse dia. Então vamos lá. A 5 de novembro de 2008, fez-se história. Os Estados Unidos elegem para o 44º presidente da história um advogado e político afro-americano. O democrata Barack Obama vence o republicano John McCain. Naquela mesma data, o Palmeiras entrava em campo contra quem? Cara, no dia 2 de novembro, o Palmeiras ganhou do Santos na Vila Belmiro. 2-1 de virada. No dia 9, o Palmeiras conseguiu perder do Grêmio de 1-0 no Parque Antártica. Na véspera, o São Paulo tinha ganho da Lusa no Canindé. Como eles estavam brigando pau a pau, o Palmeiras ganhou do Goiás antes do dia 2, talvez dia 30 de outubro. No dia 5 de novembro, pelo Brasileiro, teve um jogo pelo Brasileiro. Não é pelo Brasileiro. Em 2008, Sul-Americana. Você vai me fazer lembrar de um jogo da Sul-Americana, meu velho? Essa é a pergunta. Cara, eu lembrei do jogo do dia 2, lembrei do jogo do dia 9, que saiu no Brasileiro, que o Palmeiras estava disputando pau a pau. Você vai fazer eu lembrar da Sula Miranda. Beleza. Naquele ano, se eu não me engano, o Palmeiras foi eliminado pelo Argentino Júnior. Veja lá se é possível uma coisa dessas. Cara, era um jogo da Sul-Americana. Eu vou chutar Argentino Júnior, mas eu deixo o protesto. Você tinha escolhido um evento de um jogo importante do Palmeiras, cara. Agora, o jogo de Sul-Americana, que o Palmeiras foi eliminado, talvez tenha jogado no time reserva, eu acho que foi o Argentino Júnior. Acertou, é Argentino Júnior, 2008. O Palmeiras foi derrotado em Buenos Aires, no estádio Diego Armando Maradona, por 2-0 pelo Argentino Júnior, valendo pela terceira fase da Copa Sul-Americana, com um público de 5.950 pessoas. Scott aos 9 e Pavlovic aos 17 do primeiro tempo. Atenção agora, porque a pergunta é para da Gama sobre cinema, Francisco Alves. Vamos lá, Gama, quero ver. Na comédia adolescente Namorada de Aluguel, de 1987, Ronald Miller, Patrick Dempsey, aluga a namorada dos seus sonhos, Cindy Mancini, interpretada por Amanda Peterson. Após se tornar popular, por se mostrar aos colegas de escola ao lado da desejada líder de torcida, vai rolar uma festa e todos esperam que Ronald demonstre toda a sua ginga na pista de dança da balada. Qual é o nome da dança que Miller casualmente se baseou para apresentar seus novos passos aos adolescentes da festa? Cara, esse filme é... Vou no meu método Comic, tá, André? Esse filme é sensacional. Você me acorda depois? O filme é regado à música dos Beatles, Can't Buy Me Love. Sensacional. A Amanda Peterson tem 16 aninhos, ela parece ter uns 20 e tantos. O protagonista é o Patrick Dempsey, que virou bonitão. Ele era um feioso, depois virou um bonitão que fez Grey's Anatomy. Uma mulherada hoje cai matando o pau dele.
Mas ele não sabia dançar, ele era um puto de um mané nerd, usava óculos e tal, e aí ele... Método Kominsky. Ele é convidado pro baile, ele não sabe dançar como todo bom nerd, e aí ele sintoniza a TV da casa dele no canal, né, de música, a gente tá passando o ritual do tamanduá africano. E aí ele acha que ele tá aprendendo a dançar, e sendo que eu tenho um conjunto, uma tribo africana demonstrando como o tamanduá professa o seu ritual. Então, ele faz uma dança balançando a cabeça assim. E obviamente, quando tem o baile da escola, ele já é um cara aceito pela sociedade da escola. Ele começa a dançar desse jeito e toda a escola dança junto com ele, começa a imitá-lo. A dança é ridícula. E obviamente os nerds que estão lá sentados, né, sem nenhuma mulher, eles olham. É o ritual do tamanduá africano, né? É o ritual do tamanduá africano. Acertou, correta. No dia 1º de maio de 1994 morreu Ayrton Senna. Em 2005, o Corinthians, aquele título roubado. Podemos dar uma dica pro Dandão? Não? Dá uma dica, vai. Isso, acertou, vale ponto, beleza, faz outra, vai. Também tem a ver com aquela época de 42, do pós-42, que eles tentam roubar o Parque Antártica da gente, né? Cara, mas é muito... É absurdo. Primeiro eu preciso testar a sensibilidade. Ele pega uma vara de marmelo. Oh, mas Gustavo, se você quiser que eu pare de falar, eu vou te respeitar, cara. Romário ou Fenômeno? Porra, essa é uma pergunta descabida. O Fenômeno, aliás, que puta apelido ridículo, hein? Ele não engraxa minha chuteira. Em qualquer segmento, peixe. Dentro ou fora de campo. Valeu. Olha, é difícil responder isso, mas acho que o baixinho foi melhor que eu dentro da área. Porque no resto do campo, eu cheguei perto da perfeição. Peixe. Mas o importante é que vocês não percam o próximo QG do futebol /Fosfosol. Só assim vocês vão saber quem foi melhor, eu ou o baixinho. Comecei a gravar, tá? Fez barulho aí? Recording in progress. 3, 2, 1, gravando. O cara gosta de NFL, Mafudi, e não gosta de Bastardos Inglórios. Vou te contar uma coisa impressionante. Cara, eu não vivo falando de NFL. Ô, meu povo, que legal. Ô, Dandão, o Gorlome é boa, cara. O Gorlome eu poderia ter lembrado. Você poderia ter lembrado, cara. O Brad Pitt pronuncia. Lembrou, tava na cara. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.